Você, profissional, sabe como a FIP foi formulada? Você tem ideia como é que ela é construída? Porque nem todos, e principalmente o cliente não sabe, mas você como profissional tem que saber, para que você possa mostrar para o cliente o porquê que não necessariamente você vai pagar a tabela FIP para ele. A tabela FIP foi criada em 1973, Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, né, em São Paulo. Como é que a FIP é construída? A partir da coleta de preços efetuados de automóveis, motos, caminhões usados, seminovos, no mercado nacional. Então, de posse desses valores, veja bem, vou repetir, coleta de preços ofertados, ou seja, quando ela foi criada, em 1973, ela usava os anúncios de jornal, estamos falando de 50 anos atrás. Hoje em dia ela é baseada no que? Na informação que está na internet. Então, o que isso significa? Que é os valores que foram ofertados para serem vendidos e não necessariamente os valores que foram negociados, porque eles não têm acesso aos valores negociados. De fato, se a gente pensar um pouquinho, seria o mundo ideal, seria se nós pudéssemos pegar as informações dentro do Detran dos negócios realizados com aquele modelo específico daquele veículo. Aí você teria a realidade de mercado, ou seja, por quanto foi negociado, por quanto o negócio foi fechado, né? Então, e você teria valores mínimos, valores máximos e você poderia ter a média. Então, de novo, a FIP, ela é construída a partir da oferta que há no mercado e não dos negócios realizados. O que por si só já é um baita desafio. Por quê? Porque a oferta, e você como profissional de vendas sabe disso, ela é definida por mim, vendedor. Então, se eu estou vendendo meu carro, eu boto o preço que eu quiser. Se ele vale ou não aquilo, é uma outra história. Então, isso é muito importante para que você possa conversar com o teu cliente e mostrar para ele o seguinte: sim, a FIP é uma referência, é uma base de cálculo, inclusive para cálculo de tributos, IPVA, para cálculo de seguros, tá? Mas ninguém é obrigado a seguir ao pé da letra. Ela é uma referência. E como uma referência, você não vai ter ela como valor absoluto do carro. Porque vamos lá, vamos pegar um exemplo claro. Esse carro, ele está lá na FIP por 100 mil reais. A minha pergunta é: o mesmo carro, o mesmo modelo, a mesma versão do mesmo ano, você tem carros com 50 mil quilômetros, carros com 20 mil quilômetros e carros com 100 mil quilômetros. Todos eles têm a mesma FIP. E aí? Qual que você vai pagar a FIP? Qual que tem realmente a referência FIP como exato? Nenhum deles, porque tem uma média de anúncios. A FIP é construída a partir da média de anúncios. Então, é muito complicado. E é isso que você tem como profissional, por isso a importância de você conhecer a tabela FIP, porque você tem que conversar com o teu cliente. Você tem que mostrar para ele que a referência FIP, sim, é importante, mas que não pode ser considerada como valor absoluto. E você pode até usar isto como um exemplo para o próprio cliente. Porque tenha certeza, o teu cliente é um cara inteligente. Então você tem que mostrar que você sabe que ele sabe que você sabe. Ou, como eu costumo inverter também, ele sabe que você sabe que ele sabe. Então você mostrar para ele que, ok, a FIP do seu carro é 100 mil. Mas pergunte para ele, você pagaria a FIP no seu carro? Ou você está com 80 mil quilômetros? Se eu te oferecesse o teu carro com 80 mil quilômetros e o mesmo modelo, do mesmo ano, a mesma versão, da mesma cor, com 25 mil quilômetros, pelo mesmo valor, pela FIP, qual você compraria? Então, esse é um ponto importante que a gente tem que ser capaz de colocar para o nosso cliente. Colocar para o cliente e mostrar para ele o seguinte: meu caro, a FIP é uma referência, mas ela pode ter uma série de variáveis, tá? E distorções por conta de ser a média dos anúncios e não ser a realidade do mercado ou a realidade do negócio realizado.